Então, abra sua Bíblia aí, livro do profeta Ageu, capítulo 1. Ageu, só para você se nortear aí, fica antes de Zacarias. Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento. O título da mensagem de hoje é: qual é a sua prioridade? A minha versão que eu vou ler aqui é um pouquinho diferente da sua. Nós vamos ler todo o capítulo 1, que vai dizer o seguinte: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Senhor, te louvo pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu peço a sua bênção sobre a minha vida, sobre a minha voz, a minha garganta aqui, para que os irmãos possam entender a palavra do Senhor e levá-la no seu coração para praticar lá fora, Deus. Em nome de Jesus. O Senhor venha nos usar para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, quando vocês eram criança, alguns mais tempo que os outros, vocês gostavam de construir alguma coisa? Quem saía construindo coisas por aí? Eu acho que é mais coisa de homem, né? Me lembro eu pequeno, lá na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, chegava da escola, almoçava, tomava aqueles 2 litros de suco de uva. E com a língua roxa ainda, né? Já ia para a rua com meus amigos para poder construir aquelas pistas de corrida de champinha. Um ficava com a reta, outro ficava para fazer as curvas, outro ficava para fazer os lagos, tinha até os lagos para a champinha passar por cima. Quem não sabe o que é a champinha, é a tampa da garrafa KS de Coca-Cola, né? Tem mais novos aqui que talvez não conheçam, né, o significado de champinha. Lá no interior a gente fala champinha, né? Não sei por aqui. Quando a gente não estava fazendo pistas para brincar de corrida de champinha, a gente estava construindo carrinhos de rolimã.
Ia lá, um pegava madeira, o outro. Quem sabia bater prego, ia lá, batia o prego, o outro segurava. Quando não dava para construir o carrinho, a gente descia o morro na garrafa PET mesmo. Chegava em casa com a bermuda rasgada. E assim a gente foi vivendo ali. A gente nunca soube quando que ia ser a última vez que a gente ia fazer isso. E depois de grande, alguém que já trabalhou em alguma construção? Alguns irmãos trabalharam já em construção. Eu falei lá no pequeno grupo lá uma vez que a primeira vez que eu fui bater laje, ajudar um rapaz da igreja, que estava construindo a sua casa, nós começamos 6 horas da manhã e terminamos, era 1 hora da tarde. Eu não quis nem saber, quando acabou tudo, eu me joguei numa caixa da água lá que servia para limpar os baldes lá de cimento. Me joguei lá, não quis nem saber. Tão cansado que eu estava. Isso nos ensina o quê, meus irmãos? Que mesmo quando pequeno ou grande, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Sozinho a gente não consegue construir nada. Sozinho a gente vai mal ali na esquina. Todos nós precisamos uns dos outros para cumprir determinadas tarefas. Isso é o que o livro de Ageu também nos ensina. São 2 capítulos, coisas que em menos de 5 minutos, talvez, você consiga ler ainda hoje, antes de dormir. Ageu, aqui no seu livro, ele está falando de construção. O seu nome significa festa ou festivo, mas ele não está falando nada de festa aqui. Pelo contrário, Ageu foi levantado por Deus para falar com o seu povo que eles estavam falhando em uma tarefa. Que tarefa era essa? Eles não estavam cuidando do templo do Senhor. Templo que havia sido destruído, templo que havia sido derrubado e que por negligência deles, que eram povo de Deus, não havia sido reconstruído. A gente poder entender este povo aqui, Israel, por conta dos seus pecados, por conta da sua idolatria, eles foram levados para o cativeiro, para serem escravos. E lá ficaram cerca de 70 anos, até que Dario, que nós lemos no versículo de número 2, ele decidiu liberar os homens da escravidão. Para quê? Para que eles voltassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Então ele pegou tudo que Nabucodonosor tinha pegado do povo de Deus, devolveu a eles e mandou eles reconstruírem o templo do Senhor. E deu ordens para que isso acontecesse. O povo de Deus era um povo numeroso. Mais de 70 mil pessoas voltaram a Jerusalém para poder fazer isso. Outros ainda ficaram lá. Por que que eles tinham que reconstruir o templo do Senhor? Qual que era o significado do templo naquela época? O templo significava a presença de Deus no meio do povo. Então, Dario mandou eles irem lá reconstruir o templo. Eles foram e começaram a reconstruir. E cerca de 2 anos eles começaram a reconstruir o templo. Até que o quê? Os povos vizinhos começaram a ver que para eles, o povo de Deus, reconstruir o templo e construir a igreja era uma ameaça para eles. Porque se eles podem fazer isso de uma maneira tão rápida, imagina o que eles podem fazer com a gente, pensavam os povos vizinhos. Então os povos vizinhos se opuseram à reconstrução do templo. E o povo de Deus parou de reconstruir o templo. E assim eles ficaram parados cerca de 20 anos. Que foi quando Deus levantou Ageu para trazer uma mensagem para este povo. Que mensagem era essa? Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma. Deus não estava se agradando da atitude do povo. Tanto que nós podemos ver no Antigo Testamento, Deus chamando o povo dele, o povo que ele escolheu, de meu povo. Mas aqui não, aqui ele não chama o povo de Deus de meu povo, ele fala, este povo. Por quê? Porque eles tinham desistido da casa de Deus. Porque eles tinham desistido da casa de Deus para poder cuidar das suas próprias casas. E o Senhor diz, ainda não chegou o tempo de reconstruir
a casa do Senhor. Por quê? Por causa da acomodação do coração deles. 20 anos, está tranquilo. 20 anos aqui sem um templo, sem uma igreja para poder ir congregar. A acomodação era o pecado que o Senhor Deus estava denunciando aqui no meio deste povo. Não era prioridade deles reconstruir o templo. Era mais importante cuidar dos seus interesses do que do interesse de Deus. Um pouco antes aqui, lá quando Davi, depois Salomão, para eles o templo, a casa de Deus, era prioridade máxima. Por quê? Porque o templo representava a presença de Deus no meio do povo. Sem o templo, Deus não estava no meio do povo. Por isso que para Davi e para Salomão era tão importante construir um templo na cidade. Mas os israelitas aqui que acabaram de voltar do cativeiro, para eles não era muito interessante fazer isso. Eles não pareciam muito preocupados em recolocar o templo de pé, dando maior prioridade para as suas próprias casas. Mas vejam bem, eles fizeram, aliás, como nós costumamos a fazer hoje. Eles não disseram que não iriam reconstruir o templo. Eles disseram que não iam fazer isso naquela hora, naquele momento. Parece muito com as desculpas que nós damos nos nossos dias. Ah, pastor, eu não vou ajudar no ministério porque não é o tempo, pastor. Eu acabei de casar, ou eu acabei de entrar na faculdade, ou eu acabei de ingressar num novo trabalho. Ah, pastor, eu não vou para a igreja porque hoje é dia dos pais. E dia dos pais não pode ir para a igreja, pastor. Eu não vou para a igreja por isso e por aquilo. Sempre nós temos uma desculpa para poder priorizar as nossas próprias coisas do que as coisas do Senhor. A desculpa do povo aqui, lá, antes de Jesus, é a mesma desculpa que nós costumamos dar hoje. Deste mesmo modo, os homens não dizem que nunca se arrependerão, que nunca se consertarão, nem que nunca serão religiosos. Mas o que as pessoas lá fora dizem? Ei, não é o tempo agora não. Deixa eu viver a minha juventude. Deixa eu pegar um aqui, pegar outro ali, comprar um carro aqui, uma casa lá. Lá, quando eu for mais velha, eu entrego a minha vida para o Senhor. As pessoas costumam dizer isso. Eu já ouvi isso. Então, é parecido com as desculpas que nós damos. E assim, o grande trabalho para o qual nós somos mandados a fazer fica de lado. Porque nós gostamos de fugir das nossas responsabilidades. Aquilo que o Senhor nos pede, nós não fazemos. E deixamos para outro fazer. Ontem nós estivemos aqui com os nossos adolescentes e alguns jovens. Assistimos um filme, 1917. Eu não sei se o diretor, quem criou o filme, é uma pessoa cristã, mas eu sei que aquele filme trouxe mensagens para nós. Nós discutimos um pouco aqui sobre aquele filme. O soldado, ele tinha uma missão. Ele tinha que chegar até a sua missão. Só que para chegar até o fim da sua missão, ele teve que passar por percalços. O amigo dele morreu. Companheiro. E ele sempre fala, eu tenho uma missão para cumprir. Eu não vou descansar enquanto não cumprir essa missão. Ele passou por meio do bombardeio, de tiro e tudo aquilo que os filmes de guerra têm. E ele chegou lá para poder cumprir a sua missão. Perseverou até que ele cumpriu a sua missão. Não fugiu da responsabilidade que ele tinha. Porque ele entendeu para o que ele foi chamado. Entendeu qual era a sua missão. Nós gostamos de lutar por aquilo que preenche o espaço do nosso coração. Porque quando nós queremos alguma coisa, nós passamos a criar uma filosofia dentro de nós mesmos e passamos a viver por elas. Pastor, eu não vou para a igreja agora porque agora é o tempo, pastor, de eu ganhar dinheiro. Agora é o tempo, pastor, de eu trabalhar nisso, trabalhar naquilo. Não é o tempo de eu ir para a igreja. E assim a gente vai fazendo, a gente vai inventando desculpa. Porque uma coisa que nós, seres humanos, somos bons
é inventar desculpas. E quem é bom em inventar desculpas não é bom em nenhuma outra coisa. Porque ele está sempre buscando uma desculpa para não se envolver na obra do Senhor. Ele não consegue se entregar. Como nossos seminaristas estavam falando aqui hoje pela manhã, crente não mente, mas ele canta. Canta coisas que, na verdade, ele não pratica. Porque não está dentro do nosso coração. Não toma conta da nossa vida. Passaram-se 20 anos e nada do templo ser reconstruído. Então, o que o povo fez? O povo virou as costas para Deus e foram trabalhar nas suas próprias casas. Isso que eles fizeram. Nós precisamos tirar da nossa mente a ideia de que Deus, ele vira as costas para nós. Ah, eu estou sofrendo porque Deus virou as costas para mim. Minha esposa me deixou porque Deus virou as costas para mim. Eu estou desempregado porque Deus virou as costas para mim. Mas se nós lermos a Bíblia, nós podemos ver Deus chamando o povo ao arrependimento, para que eles reconstruam a aliança que o próprio povo destruiu. Então não existe essa de que Deus virou as costas para a gente. Porque presta atenção, Deus nunca vira as costas para os seus filhos, por causa da aliança que ele fez. Nós é que viramos as costas para Deus e deixamos ele de lado. Por quê? Quando Deus não nos satisfaz, nós temos a mania de virar as costas para ele e ir até alguém ou algo que nos satisfaça. Não tenho tempo, pastor, para orar. Não tenho tempo para estar aqui na semana do clamor, de segunda a sexta, de 20 a 21 horas, para ter um tempo de oração. Aí vai ver, gasta 3, 4 horas por dia no seu Instagram. Não tenho tempo para ler a Bíblia, pastor. Mas tem tempo para passear, para ir na academia, fazer isso e fazer aquilo. A verdade é que nós costumamos virar as costas para Deus de uma maneira muito fácil. E o fato aqui é que eles deixaram de lado a reconstrução porque eles não estavam nem aí para Deus, não estavam nem aí para a presença de Deus. Se a presença de Deus estava com eles, ou se a presença de Deus não estava com eles. Eles não estavam preocupados em ter um relacionamento com Deus. A nossa relação com Deus, vira e mexe, está assim. Muitas vezes nós negligenciamos a nossa relação com Deus como se fosse um produto que nos falta e nós vamos ao supermercado e compramos outro. Acabou a pasta de dente, vou lá comprar outro. Acabou o sabonete, vou lá comprar outro para poder repor aqui o meu estoque. Acabou o shampoo, tenho que comprar 2 para poder ficar aqui de estoque. Nós fazemos isso com Deus. Ah, Deus virou as costas para mim. Agora eu vou para a igreja. Vou orar. Vou receber a bênção do Senhor. Recebi a bênção do Senhor, o que é que eu faço? Tchau, Deus. Virei as costas para Deus. Aí é que parece a carga, né, de bateria, né? Recarregou, acabou, volta. Recarregou, acabou, volta. É assim que nós fazemos. É isso que esse povo aqui fez. O versículo 4 nos diz: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Deus estava colocando em dúvida a prioridade daquele povo. Porque eles faziam os melhores investimentos nas suas próprias casas e os piores nas casas de Deus. Talvez na sua versão aí da sua Bíblia está escrito casas apaneiladas. O que significam isso? Eram casas de 2, 3 andares, segundo alguns estudos, e casas luxuosas, cheias de madeira, porque madeira naquela época, somente quem tinha muito dinheiro, ouro, tesouro, podiam comprar. Eram casas luxuosas até mesmo para um rei viver dentro delas. Então o povo estava demonstrando que desejavam permanecer na terra, ali em Jerusalém, não com a presença de Deus, mas em meio ao luxo. Porque eles não tinham preocupação alguma com Deus. A quem eles deviam o fato de terem voltado do exílio. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem somos. Salmo 126.
É um cântico de agradecimento a Deus, porque eles voltaram do exílio. Restaura nossa sorte, Senhor, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, eles semearam com lágrimas, com júbilo ceifarão. E Deus fez no meio deles. Deus estava mostrando para eles que estavam com eles. Mas eles descuidaram da edificação da casa de Deus para ter mais tempo para o seu próprio dinheiro, para as coisas mundanas. Talvez seja pesado para você, meu irmão, ouvir isso, minha irmã. Mas é a palavra de Deus. Por mais pesado que seja, nós temos que ouvir. Porque este texto nos mostra a responsabilidade que está em nossas mãos. Em nossas mãos está a responsabilidade de cuidar do templo do Senhor. De cuidar da nossa vida com Deus. Esse texto nos mostra a responsabilidade que está em nossas mãos e o que acontece nas nossas vidas se nós não atentarmos ao chamado de Deus, ao cuidado de Deus com o templo físico, mas também espiritual. Hoje nós não precisamos necessariamente, como o povo de Israel precisava de um templo. Nós somos para a Praça da Febem, nós somos igreja. Se nós estivermos aqui, nós somos igreja. Mas isso não quer dizer que nós não temos que cuidar deste lugar. Nós temos que amar este lugar. Ontem nós tivemos um encontro de liderança aqui. Poucos líderes. Todo mês nós temos um encontro aqui. Eu falei, minha motivação para poder estar aqui é o Senhor e a própria igreja. Porque eu amo a igreja do Senhor. E eu não vivo a minha vida sem a igreja do Senhor. E se depender de mim, a igreja do Senhor ela vai ser cuidada todos os dias da minha vida. Porque é minha responsabilidade. Quando a gente entende aí, o que a gente faz? A gente arregaça as mangas e vamos trabalhar. Então, a responsabilidade de cuidar tanto do templo físico quanto do templo espiritual é nossa. Mas por que nós não fazemos? Quais as lições deste texto aqui para os nossos corações? A primeira lição desse texto aqui é: a prioridade errada mostra que falta trabalho na construção. Olha o versículo 5. Vejam aonde os seus caminhos o levaram. O Senhor, o que o Senhor quis dizer com essas palavras? Deus estava apelando para aquele povo para nos mostrar que os nossos erros nos farão errar novamente. Porque nós costumamos não aprender com os nossos erros. Então Deus chama o povo para reavaliar o seu passado. De onde que eles saíram, de quem que eles foram libertos, o que o Senhor fez. Coluna de fogo, a nuvem, tapar o calor, água, carne, maná do céu, mar se abrindo e tantas outras coisas. Mas vejam onde seus caminhos os levaram. Considerem o seu passado, talvez está aí na sua versão, e vejam onde seus caminhos os levaram. Então Deus chamou aqui o povo para poder reavaliar o nosso passado, reavaliar o momento em que nós estamos vivendo. Ah, pastor, mas bom, era na época do pastor tal, que tinha isso, tinha aquilo, a EBF tinha um monte de gente para trabalhar, tinha um monte de criança. Você aprendeu o que com isso? O que nós aprendemos com isso? Falando da igreja lá atrás. Porque se ela não está do jeito que estava lá atrás, nós estamos cometendo erros. Que erros são esses? Nós precisamos aprender com o passado para não cometer erros no presente. É isso que o Senhor está nos mostrando aqui. Então, no versículo 6, você pode olhar aí, o Senhor nos mostra o que acontece com as nossas vidas quando nós não andamos no caminho dele, do Senhor. A vida não flui, a vida não prospera, fazemos investimentos errados,
Fazemos investimentos que não produzem resultados satisfatórios. E o Senhor diz aqui que nas 5 áreas em que nós buscamos viver, em que nós buscamos ter as nossas satisfações supridas, não estava havendo satisfação, não estava havendo provisão. E o Senhor diz: vocês têm plantado muito, colhido pouco. Trabalho. Vocês têm trabalhado muito, mas têm colhido pouco. As necessidades básicas, comer e beber. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Continuam com sede. Continuam com fome. No vestuário, vocês podem estar vestidos com um terno bonito, mas vocês não se aquecem. Vocês não estão completos. Até no salário. Aquele que recebe salário, recebe para colocar num saquetel, numa bolsa furada. Entra, mas sai na mesma hora. Esforços em direção à prosperidade adquirida estavam sendo um fracasso. Eles tinham muito, mas sem prazer no que tinham. Acumulavam para si, mas não se satisfaziam. Faziam grandes investimentos, mas tinham resultados insignificantes. Parecem as minhas ações lá na bolsa. Tudo no vermelho. Havia um descompasso entre investimento e retorno. Eles davam muito, mas recebiam pouco. Entre a semeadura e a colheita. Semeavam, mas não colhiam nada. Reter em nossas mãos o que devemos investir na obra de Deus produz frustração. Por quê? Porque é o mesmo Deus que dá, é o mesmo que retém. O mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira. Não havia satisfação para este povo porque eles estavam vivendo o propósito errado. Por exemplo, o povo retinha os dízimos e as ofertas. Por isso a casa de Deus estava em ruínas. Porque já naquela época o dízimo servia não era para sacerdote, era para a casa de Deus. Então o povo não estava trazendo o que era necessário ao templo, mas estavam colocando lá nas suas casas. Aí Malaquias capítulo 3, versículo 8 vai dizer: roubará o homem Deus? O que vocês me roubam, diz o Senhor? Os dízimos, vocês me roubam. Se você retém o que é de Deus, você está colocando na bolsa, mas está caindo, está furada a bolsa. Todo dom parecia não ser abençoado. Tudo que eles faziam parecia que não ia para frente. Havia pobreza mesmo em meio à abundância. A futilidade de tudo aquilo era de despedaçar o coração. E o Senhor diz: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Havia um motivo para tudo isso. E esse motivo era a forma de vida que eles estavam levando. Eles queriam mais. E isso é o que o homem quer. Até o homem mais santo, ele quer mais. Nós não nos satisfazemos com o que temos. Troquei de carro. Falei isso com a minha esposa esses dias. Eu sou um desgraçado. Eu não me satisfaço. Troquei de carro. Carro bonito. Está me atendendo maravilhosamente bem. Mas no dia que eu troquei de carro, tinha um outro carro lá, mais novo. Mais caro também. Eu olhei. Eu gostei mais dele do que eu peguei. As condições financeiras não estavam dando certo, né? Aí esses dias eu fui levar minha esposa para fazer compras, falei com ela, podia ter me endividado mais um pouquinho e pegar aquele outro carro. Assim nós costumamos fazer. Nós temos um celular, sai um celular novo, o que a gente faz? Vende ou dá esse aqui, vai comprar o outro. Carro, vendemos o carro, vamos trocar o carro. Casa, vendemos a casa e vamos procurar uma outra casa maior. Vamos construir uma casa maior. A gente nunca está satisfeito. O Senhor Jesus mesmo disse isso. Havia um homem que tinha muito, que colhia muito. O que esse homem fez? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir o galpão que eu tenho, vou reconstruir um maior para eu poder guardar ainda mais e ter mais. O que a palavra de Deus diz? Louco. Você é louco. Se te pedir na sua cabeça hoje, se você morrer hoje, aonde que isso vai
Para onde isso vai? Que serventia vai ter? Deus queria que eles dedicassem tempo para a reconstrução do templo de Jerusalém. Porque eles não estavam se incomodando com o fato do templo estar em ruínas, desde que eles tivessem um bom teto, desde que eles tivessem dinheiro para gastar, para comer e para beber. A vida deles era pura ilusão. Então o Senhor está estabelecendo para mim e para você as prioridades do reino de Deus. O que é que nos motiva a obedecer a Deus? Creio eu que o que nos motiva para obedecer a Deus deve ser o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E todos nós, todo o corpo de Cristo, deveria estar unido nessa obra, nesse propósito, usando o seu tempo, usando os seus dons, usando os seus talentos, para que o corpo de Deus, o corpo do Senhor, o templo de Deus, pudesse crescer ainda mais. Um pegando na mão do outro e fazendo. Cada um fazendo a sua parte. Creio eu que ia ser muito diferente. Os israelitas, o povo de Deus, estava considerando que não valia a pena ter a presença de Deus no meio deles. Se você é cristão, você é chamado para colaborar na expansão do templo de Deus. E se você não está fazendo isso, você está vivendo igual esse povo aqui. Estão desprezando a presença de Deus. Estão desprezando o templo do Senhor. E não estão vivendo uma vida com propósito. Porque quando trocamos a prioridade, faltam trabalhadores na construção. Eu gosto de contar coisas práticas, né? Coisas que acontecem comigo. Esses dias a minha esposa me chamou, falou, Rony, já reparou que você não está tendo tempo de conversar com as pessoas? Já reparou que acaba o ensaio do louvor, você chega, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Vai lá na mesa de som, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer outra coisa lá, vai pegar isso, vai pegar aquilo. Você não tira tempo para conversar com as pessoas? Falei com ela, você sabe por que isso acontece? Eu sei. Mas se está faltando trabalhadores, não é culpa sua, não. Eles têm que se levantar. Você tem que parar de fazer o que o outro deveria fazer. São pequenas coisas, meus irmãos, que mostram que nós estamos vivendo na prioridade errada. Para Paulo, no Novo Testamento, o serviço a Deus nunca é pequeno. Eu posso levantar este púlpito e colocar ele aqui. Isso nunca é pequeno para Deus. Nunca. Nossa prioridade não é a construção de templos, prédios, não é mais a nossa prioridade. Porque eles são apenas instrumentos para abrigar o verdadeiro templo do Senhor, o corpo de Cristo, a igreja. Nós somos todos, sem exceção, chamados a colaborar na construção desse templo espiritual onde o Espírito Santo de Deus habita. Mas se eu não cuido deste templo aqui, você acha que eu vou cuidar desse? Não vou. Vai faltar trabalhadores na construção porque a prioridade está errada. Outra lição que esse texto nos ensina é que nós estamos condenados ao fracasso se priorizarmos as nossas construções às do Senhor. Veja bem o versículo 7, é a segunda vez que Deus fala com eles. Vejam onde seus caminhos os levaram. Eles tinham recém-retornado do exílio, estavam preocupados mais com suas próprias casas, e deixaram de lado a reconstrução do templo. Não é difícil ver essa inversão de valores nos dias de hoje. Nós fazemos isso nos dias de hoje. Essa palavra aqui, meu irmão, não é... Você pode encarar do jeito que você quiser. Mas essa mensagem aqui é um impacto para o meu coração. Que eu tenho que fazer mais para o Senhor. O Senhor está abrindo os nossos olhos para as realidades que não são realidades apenas para aquela época, são realidades dos nossos dias. Para onde que nós vamos se continuarmos assim? Aonde que nós vamos parar se continuarmos dessa forma? Antes de investir na obra de Deus, precisamos rever as nossas motivações. Falando novamente de dízimos, meus irmãos. Não estou falando que vocês não estão trazendo o dízimo aqui.
Mas olha só, dízimo não é questão de dinheiro, não é. Dízimo é questão de fidelidade. Dízimo não é questão financeira. Dízimo é uma questão espiritual. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer o nosso coração. E se nós entregamos o coração para Ele, o dinheiro vem junto. O financeiro é uma consequência. Mas se o financeiro vier primeiro, o coração não vem junto. Então, antes de trazer os nossos dízimos, nós temos que rever a motivação do nosso coração. Porque trazer o dízimo sem trazer o coração, isso não vale para Deus. Não vale para Deus. Não tem valor algum para Deus. Davi, quando pensou em construir o templo, ele pensou em dar o melhor para Deus. E essa era a sua motivação. A motivação do povo era dar o melhor para eles mesmos. A motivação era contrária. Estavam nem aí para Deus. Por isso que eles estavam fracassando. Por isso que eles não estavam tendo nada. Deus requer de nós coisas que têm que estar sempre em dia. Compromisso, fidelidade, constância, trabalho, oração. Para nós sermos dependentes dele mesmo nessa vida e não dependentes de nós mesmos. Deus tem abençoado a nossa vida com o propósito de que nós abençoamos outras pessoas também. E Ele espera de nós fidelidade e ação para poder fazer isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Como o povo da época de Ageu estava quebrando esse mandamento, como que nós fazemos isso também em nossos dias, buscando aquilo que não é prioridade correta para nós. É assim que nós fazemos nos nossos dias. Isso reflete o estado em que a igreja brasileira, de uma forma geral, ela se encontra. Porque é difícil, irmão, difícil fazer com que as pessoas se envolvam na obra do Senhor, por causa das prioridades que elas têm. E as pessoas não sabem o prejuízo que elas estão causando na vida delas. Falando novamente aqui do nosso encontro de liderança ontem, de presbíteros e diáconos, eu falei, sabe qual é a maior dificuldade na igreja hoje? É encontrar pessoas para trabalhar na igreja. É encontrar voluntários para trabalhar na igreja. Porque não é ensinado uma cultura de voluntariado. As pessoas não se envolvem porque elas não sabem para que foram chamadas. Eu trouxe um conceito do que é ser voluntário. É doar-se, é amar o próximo, é zelar pelas coisas de Deus. Aí alguém disse, pastor, isso aí não deveria ser requisito para as pessoas se voluntariarem à igreja, não. Isso aí deveria ser uma forma de vida. Falei, exatamente. Só que as pessoas não entendem isso. Porque se entendessem, elas estavam vivendo a sua vida de forma diferente. Por que as pessoas não se envolvem na obra do Senhor? Quais que são as desculpas? Pastor, não tenho tempo. Estou trabalhando demais. E o tempo que eu tenho que ficar com a minha família. Pastor, não tenho a aptidão necessária. Na verdade, a pessoa até tem a aptidão necessária para poder trabalhar no louvor, por exemplo. Mas ela não faz por quê? Porque ela tem preguiça de estudar. Porque ela não quer evoluir. Porque ela sabe que ela entende que o que ela sabe é o suficiente. E se for cobrar dela mais, ela vai pegar suas coisas e vai embora. Pastor, a igreja não precisa de mais voluntários, pois já tem a quantia necessária. São desculpas que nós costumamos ouvir. Irmãos, o reino de Deus é formado por trabalhadores. Não tem como. E servos que se dispõem a prestar diferentes serviços. Uma congregação, uma igreja, ela não funciona sem voluntários. Porque o voluntariado na igreja é o fator que possibilita que a obra do Senhor seja executada. Sem mãos dadas, sem compromisso, e vamos fazer junto, as coisas não funcionam. É assim a vida de uma igreja. Então nós estamos condenados ao fracasso. Nós priorizarmos as nossas coisas, as coisas do Senhor. Terceira coisa que esse texto aqui nos ensina
é que a sequidão de vida muitas vezes está relacionada à falta de buscar as prioridades corretas. O que Deus fez com este povo? Deus fechou a torneira do suprimento. Deus não estava dando nada para eles. Isso porque a verdadeira saciedade, a verdadeira satisfação só pode ser encontrada no Senhor. Eles não tinham entendido isso. E as nossas atitudes no ambiente material vão refletir no espiritual. Por quê? Ao negligenciarem a reconstrução do templo do Senhor, eles evidenciaram um distanciamento do coração de Deus. Estavam longe do relacionamento com Deus. E a vida com Deus, ela traz reflexos para a vida da igreja. Porque se eu não tenho vida com Deus, eu não vou ter vida com a igreja. Se eu não tenho vida com Deus, se eu viro as costas para Deus, eu vou virar as costas para a igreja. A falta de vida com Deus traz reflexos negativos para a nossa vida. E assim a igreja ela vai sendo prejudicada. O templo vai ser prejudicado com isso, tanto físico quanto espiritual. Veja o que estava faltando para este povo aqui, reconstruir o templo, não era recurso, mas era prioridade. Porque pense bem, irmãos, o que coloca uma igreja de pé não é dinheiro. O capital da igreja não é dinheiro. O capital da igreja é fé. A igreja nunca deixou e nunca vai deixar de avançar por falta de dinheiro, mas sim por falta de fé, mas sim por ser incrédula. Porque sempre que colocamos os nossos interesses à frente dos interesses de Deus, nós deixamos a casa de Deus em ruínas. Aí vai faltar trabalho aqui, vai faltar trabalho lá. Na verdade, não falta trabalho, faltam os trabalhadores. E Deus fechou a torneira do suprimento. Muitas vezes, Deus fecha essa torneira para nos mostrar que nós estamos na prioridade errada, para chamar a nossa atenção para realmente aquilo que interessa. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e deixamos seus planos prosperarem em nós, os apertos usados para chamar a nossa atenção desaparecem, porque nós estamos na prioridade certa. Nós estamos com quem pode nos trazer satisfação. A quarta lição e última desse texto aqui nos mostra que a responsabilidade com a casa de Deus está em nossas mãos, na minha e na sua. O Senhor nos dá o caminho para transformar o nosso caminho em caminhos frutíferos, em caminhos abundantes. Ele diz, suba um monte, versículo 8. Trata-se de uma ordem que exige obediência. Deus queria que eles fizessem a sua vontade, segundo Ele tinha revelado. E isso por amor, e isso por fé. E não meramente por uma condição de prosperidade material, ou por favor à casa de Deus. Ninguém está aqui para fazer favor à casa de Deus. Se você não ama o que você faz, sai. Se você não ama a igreja que você está, sai. Deus vai levantar outros. Se você não fizer por amor, você não está fazendo com a motivação correta. Se você não fizer com fé, você não está fazendo com a motivação correta, porque o que você faz para a igreja não é para o pastor, não é para o presbítero, não é para dar uma mão para o diácono, é para o Senhor. E é nossa responsabilidade. E Deus se agrada e é glorificado quando nós investimos na casa dele. A casa de Deus era importante por causa da sua finalidade, para que Deus pudesse estar presente no meio deles. E Deus é glorificado em sua casa. Isso define o tipo de amor que nós temos com Deus. Sabe como que tem que ser o nosso amor para com Deus? Como o amor de Davi, que escreveu lá no Salmo 26. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar em que a tua glória assiste. Você deveria dizer, eu amo, Senhor, estar na sua casa. Porque lá eu sinto a tua presença.
porque lá eu ouço louvores que vão me levar para perto do Senhor, porque lá eu ouço a palavra do Senhor e ela transforma o meu coração, porque lá eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu amo, Senhor, estar na tua casa. Ou como no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nós não temos alegria por vir à casa do Senhor. Eu tenho que acordar 9 horas da manhã para ir na escola bíblica, meu Deus, trabalho a semana inteira, acordo cedo de segunda a sábado, no domingo eu tenho que acordar cedo também. Pastor, vamos colocar esse culto da manhã 11 horas, porque aí eu acordo 10 horas, eu acordo tarde. Não tem alegria, mas tem murmuração. Não tem gratidão, mas tem murmuração. Não tem amor, porque você acha que é um favor você vir à casa do Senhor. Nós devíamos estar com os corações aquecidos com a palavra de Deus. E o Senhor diz, ei, o que vocês trouxeram para mim, eu dissipei com um sopro. Eu fiz sumir, diz o versículo 9. Por quê? Porque a casa dele estava em ruínas. E, meus irmãos, Deus não aceita sobras de nós. Deus requer primícias. Deus não precisa de dinheiro, mas Ele quer a sua fidelidade. Porque Ele entende que Ele é Deus e Ele requer o melhor para a sua vida. Nós que não entendemos isso. E não tem jeito de enganar a Deus, irmãos. Deus está interessado em todos os minutos da nossa vida, porque para Ele só serve se for tudo. Para Ele só serve a entrega se for 100%. Não adianta você pedir para o Senhor cuidar da sua família e não pedir para cuidar das suas finanças. Não adianta você pedir para Deus cuidar dos seus filhos e Ele não cuidar da sua vida com o seu marido. Não adianta você pedir uma igreja forte e ficar de braços cruzados esperando cair do céu uma igreja forte. Deus quer tudo de nós. Um pedacinho Ele não aceita. Satanás não. Satanás aceita migalhas. Deus não aceita migalhas. Deus aceita tudo, tudo, primícias. Muitas obras têm sido realizadas, levantadas. Sabe por que nós não levantamos obras como cristãos? Porque nós deixamos passar as oportunidades. As oportunidades que passam por nós não aproveitamos. Nós trabalhamos apenas para ter o que comer, o que beber e o que vestir. Mesmo ainda com muito risco. Se nós estamos certos de que no Senhor o nosso trabalho não é vão, nós não temos que trabalhar por essa comida que perece. Nós temos que trabalhar pela comida que não perece, que não vai acabar nunca, que é a eternidade. Que é a nossa salvação. Se fôssemos zelosos com a casa de Deus, do jeito que somos com as nossas coisas, a obra de Deus avançaria de uma forma sem igual. Mas nós somos rápidos em correr atrás das nossas coisas, mas lentos em correr atrás das coisas de Deus. Coelhos, leões, leopardos, tigres, para correr atrás das nossas coisas, tartarugas para correr atrás das coisas de Deus. Porque nós não entendemos a responsabilidade que nós temos em mãos. Irmão, o Senhor vai te sustentar. Ele vai nos sustentar em tudo que nós precisamos. Quando nós não acreditamos nisso e viramos as costas para Deus, nós estamos virando as costas para tudo. Se necessário for, Deus usa o sofrimento para chamar a nossa atenção para Ele. Ele fez isso com o seu povo. Pode fazer comigo e com você. Não é diferente conosco. No versículo 12 ao 14, há uma esperança. Eles obedeceram ao Senhor. E o que o Senhor disse para eles? Depois que o povo obedeceu, Deus diz estar com eles. Deus só caminha com a gente quando nós estamos caminhando na obediência. Na desobediência, não. Na desobediência, nós caminhamos de mãos dadas com Satanás. Na obediência, nós caminhamos de mãos dadas com Deus. Então, nós temos dois caminhos, irmãos. Um é ir por nossas próprias forças,
onde é possível ter sucesso, mas também, da mesma forma, é possível perder tudo o que mais valioso nós temos. O outro caminho que nós temos é recorrer a Deus, tendo Ele como árbitro do nosso coração e sabendo que Ele nos sustenta. Eu não preciso dar prioridade às outras coisas do que a casa de Deus, porque eu sei que Ele me sustenta e Ele me satisfaz. Nada mais satisfaz a nossa alma, somente Jesus, somente o Senhor. E na passagem para a Nova Aliança, lá no Novo Testamento, em Jesus Cristo, o Novo Testamento faz agora a analogia do templo daquela época com a igreja. O povo de Deus que crê em Jesus e o segue. Agora o apelo não é mais para que nós reconstruamos o templo, está construído, está bonito. Mas o apelo agora é para que a gente viva uma vida de santidade, onde a abundância é experimentada como uma resposta de fé e uma resposta de obediência no Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque quando a obediência e a fé, elas andam juntas, é porque as nossas prioridades, elas estão no local correto. Elas estão corretas. Mas quando a incredulidade e a desobediência andam juntas, é porque os nossos caminhos estão errados. Fé e obediência, caminho correto. Incredulidade e desobediência, caminho errado. Nós até podemos achar que por nós estamos ganhando muito dinheiro, e por nós estamos prosperando na nossa vida material, nós estamos, né, indo no caminho correto. Mas nós estamos indo para o caminho errado. Como diz Provérbios, capítulo 16, há caminhos que para o Senhor caminhos que parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Não adianta você ser aprovado pelos homens, você ter 1, 2, 3 empregos, receber 10, 15, 20 mil, ter carro do ano, ter uma boa reputação por tudo aquilo que você tem, mas você ser reprovado por Deus. Não vai adiantar nada. Você nunca vai se satisfazer. Porque você está indo pelo caminho da incredulidade. Você está indo pelo caminho da desobediência. Que é o caminho contrário à palavra de Deus. Então nós somos chamados nesta noite, irmãos, a buscar o reino de Deus. Nós somos chamados nessa noite a trabalhar em prol do reino de Deus, acima de qualquer outra coisa. Porque quando nós fazemos isso, nós não estamos edificando um prédio, nós estamos edificando o nosso templo. O templo, o edifício espiritual, a moradia do Espírito Santo de Deus. Um pastor chamado John Piper, ele diz uma famosa frase: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. O que você pretende fazer para o Senhor essa semana para glorificar o nome dele ainda mais? Quais partes do templo do Senhor, da sua vida, Deus está chamando você para reconstruir? Qual trabalho você precisa fazer na casa do Senhor para que a sua vida não seja um fracasso? Para que Deus não feche a torneira do suprimento na sua vida? E o nome dele seja glorificado. O que você precisa fazer? O que você pretende fazer a respeito com tudo isso que você ouviu aqui nessa noite? O Senhor está nos chamando para voltar ao caminho, para não cairmos no pecado dos judeus, depois que regressaram do cativeiro. Aqueles que estão ocupados na obra de Deus podem ser tirados de sua obra por uma tormenta, porém deve retomar a ela. O que você fazia para o Senhor que você não faz mais? O que você fazia com excelência para o Senhor, mas por buscar a prioridade errada, você não faz mais? É a hora de retomar. Já passou 20 anos. Já passou o tempo de você ficar acomodado.
naquilo que você pode fazer para o Senhor. Aqueles que estão ocupados na obra de Deus são tirados dela por um tempo, mas eles precisam retomar a obra, precisam retomar a construção. Então o povo estava sendo indiferente com Deus. Essa é a acusação de Deus ao povo. Será que nós não estamos agindo da mesma forma que o povo de Ageu agia? Outra coisa que esse texto nos mostra é que caminhar com as nossas pernas é sempre estar insatisfeitos. Porque vai ser sempre pela nossa força. Vai ser sempre pelo pastor que você vai fazer. Isso nunca vai trazer saciedade, satisfação. Porque satisfação somente no Senhor. Satisfação somente em Jesus. Outra coisa que esse texto nos ensina é que eu preciso me arrepender se eu estou sendo negligente com Deus. Eu preciso voltar para os seus caminhos. Houve tempo para que este povo obedecesse o chamado e voltasse os seus caminhos para o Senhor. Ainda há tempo para nós fazermos isso. A última coisa que esse texto nos ensina é que agora é tempo de reconciliar com Deus. É tempo de agarrar com Deus. É tempo de fazer desse local um local de vida nova. É tempo de fazer desse local um local de pessoas transformadas. É tempo de fazer desse local de pessoas reconciliadas com Deus. Isso tem que começar com a gente. Isso tem que começar em nós. Nós não sabemos o potencial que nós temos. Por quê? Está cada um fazendo do seu jeito. Está cada um fazendo do seu tempo. Está cada um fazendo para tapar o buraco. Está cada um buscando outras coisas. Tem gente que está aqui, mas não está com coração. Ah, pastor, viu o trabalho de homens na igreja tal? Muito legal. Vamos fazer aqui? Ou não, pastor? Só dei a ideia mesmo. Já viu, pastor, trabalha com as crianças na igreja tal? Tem cheio de criança, tem gente para trabalhar com sobra. Vamos fazer aqui? Opa, pede outro. Pede a Jane, pastor. Jane é fera com isso. Vamos fazer acontecer, pastor. É isso aí, estamos juntos. É nós. Ei, fulano, você pode ir ali comigo? Resolver algumas coisas? Ô, pastor, isso não é minha função, não. Isso é função do diácono. Ou função do presbítero. Pede eles lá. Muitas vezes nós estamos assim. Esquecemos que o Senhor vai nos cobrar. E o Senhor cobra. Porque nós viramos as costas para Ele. Porque nós estamos vivendo as nossas prioridades e não as prioridades do Senhor. É uma palavra dura, irmão. Dura. Mas no meu coração ela surtiu efeito. Na minha vida ela surtiu efeito. E tenha surtido na sua também. Eu queria que você orasse agora ao Senhor. Talvez você não entendeu ainda para o que você foi chamado, porque você não pediu a Deus te mostrar o que você foi chamado para fazer na obra dele. Talvez você ainda está vivendo uma vida longe do Senhor, porque está vivendo na correria do dia a dia, trabalhando de domingo a domingo, de 8 às 8, e está deixando o Senhor de lado. É tempo de reconciliação. Então, ore ao Senhor, peça a Deus que te mostre o que você precisa fazer para realinhar a sua vida com Ele. Para que o seu salário não venha cair numa bolsa furada. Para que você não coma e continue com fome, ou beba e continue com sede. Para que você não ande por aí com roupas furadas que não ajudam no tempo frio. Para que o Senhor não retire aquilo que você tem plantado. É tempo de pedir a Deus. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de recolocar as prioridades
no local correto. Ainda há tempo de fazer isso. Senhor, nós queremos te louvar nesta noite, Deus, porque aqui quem fala é o instrumento do Senhor. Fala baseado na tua palavra. Senhor, impacta o coração da tua igreja. Impacta o coração do teu povo. Para que a gente não viva como aquele povo que viveu. Foi levado ao cativeiro por causa dos seus pecados, da sua idolatria. E não fez nada para o Senhor. E o Senhor teve que chamar a atenção deles. O Senhor nos mostra o que nós precisamos fazer para cuidar do templo do Senhor. Físico e espiritual. Físico, que é este local aqui, espiritual, que somos nós. Ajude-nos, Deus, a obedecer ao Senhor. Porque quem obedece ao Senhor encontra resposta. Quem obedece ao Senhor está com a torneira do suprimento sempre aberta. Não falta nada. Porque temos tudo. Não falta nada porque o Senhor é o nosso pastor. Não falta nada, Deus. Porque aquilo que eu não tenho, eu não preciso. O Senhor me satisfaz. Abençoe tua igreja nesta noite, Deus, para que a gente venha colocar, meu Pai, o nosso coração no local correto. A nossa vida, Senhor, no local correto, em nome de Jesus. Guarde a tua igreja, Deus, da vergonha. De ser chamada pelo Senhor. Cobrada pelo Senhor. No nome de Jesus. Nos leva, Deus, leva a passos verdejantes. Leva-nos, meu Pai, a caminhos de vida. Leva-nos, meu Pai, a mais perto do Senhor. A mais profundo. Uma intimidade bem profunda com o Senhor. Para que nós possamos ouvir o que este povo ouviu depois que se curvou ao Senhor. O Senhor está conosco. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.